Bem-vindos à terceira aula do nosso curso de AutoLisp. Nessa aula nós vamos ver um assunto muito importante, fundamental, dentro de programação, para todas as linguagens de programação, no caso nosso específico do AutoLisp, que são as variáveis. Para exemplificar de uma forma bem prática o que seria uma variável, eu coloquei aqui uma equação do primeiro grau, y igual a 2x mais 1. Então, nesse caso aqui dessa função do primeiro grau, nós temos duas variáveis. A variável x, que eu chamaria de a variável principal, e a variável y, que a gente costuma chamar aí no meio acadêmico de variável dependente. Por que ela é uma variável dependente? Porque para cada valor de x, eu teria um valor correspondente de y. Se eu coloco x igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, para o valor x igual a 1, o valor da variável y seria 3. Para criar uma variável no AutoLisp, nós vamos aprender um novo comando fundamental, é o arroz com feijão da nossa programação. Nós vamos usar um comando novo chamado setKey. Também é uma prática constante em programação em AutoLisp você testar os valores aqui no próprio AutoCAD, antes de ir lá para o editor de texto, para nossa programação, testar aqui direto no editor, dando entrada de uma expressão Lisp. Como eu faço isso? Abro um parênteses aqui no command e ele já iniciou uma operação AutoLisp. Bem, o comando é bem simples, tá? setKey, que quer dizer exatamente, crie uma variável, dou um espaço e digito o nome da variável. No caso aqui eu vou chamar de x. setKey x, cria uma variável x, e com o valor inicial 2. Fecho parênteses e dou Enter. Deu como resposta 2, significa que o valor da variável x é 2. Para saber instantaneamente qual é o valor de uma variável, eu uso o ponto de exclamação. Tá ok? Exclamação significaria qual o valor da variável e eu dito depois o nome da variável. Vou colocar x. Qual o valor de x? Ele me responde 2. Tá ok? Se eu quisesse agora saber o valor de y para um determinado valor de x, o que eu faço? Aí eu vou usar os operadores matemáticos e nós vamos estudar, como eu sempre menciono, eu primeiro mostro a forma prática, depois a gente entra um pouquinho na teoria de sintaxe, de cada comando, mas eu prefiro primeiro dar a aplicação prática e a gente por intuição vai deduzindo a forma de utilização. Então, se eu quisesse saber o valor de y para um determinado valor de x, eu usaria a expressão. A forma de expressão matemática dentro do AutoLisp, ela é bem semelhante à forma de entrada nas calculadoras HP. Tá ok? Seria o seguinte. Abro um parênteses para iniciar uma expressão em AutoLisp. E eu quero saber qual é a soma. Boto o sinal de mais. Entre. Abro um outro parêntese para executar uma multiplicação primeiro. Então, qual é a expressão primeira? Vezes o número 2 e depois o x, fecho parêntese e depois coloco 1. Fecho parêntese. Tá ok? Vamos interpretar o que eu disse. No AutoLisp, você sempre começa com o parêntese inicial e fecha com o outro. E a execução dos comandos ela é feita de dentro para fora. Tá ok? Então, nessa expressão, primeiro ele vai executar a multiplicação entre o 2 e o x, depois vai pegar esse resultado e somar com 1. Tá ok? Essa é a forma de interpretação do AutoLisp. Quando eu der Enter, o resultado é 5. Ok? Um outro recurso que eu uso bastante aqui no AutoCAD, é um recurso do próprio AutoCAD, é você usar as setas do teclado. Tá ok? Se eu clicar na setinha do teclado aqui para cima, ele vai repetir os últimos comandos que eu dei no AutoCAD. Tá ok? Então, se eu vier aqui agora, nesse setKey x igual a 2, e volto aqui, e apago, e boto 4, tá ok? Dou Enter, agora eu mudei o valor da variável x. Tá ok? A variável x agora se chama 4. Volto na setinha lá, e executo a expressão que eu dei anteriormente, e ele vai dar como resultado 9. Porque o valor de x agora é 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Ok? E se eu quisesse fazer com que
esse 9 seja atribuído a um outro valor, uma outra variável chamada y, o que eu colocaria? Eu botaria exatamente setKey y, né? E eu poderia até aqui escrever novamente a expressão, ou simplesmente eu coloco a setinha para cima, ele repete a expressão, eu venho aqui no início dessa frase e abro uma outra hierarquia superior a essa, né? Executado depois dessa. Eu falo setKey y, o resultado dessa expressão. Ok? Quando eu dou Enter, ele deu o valor 9. Se eu quiser saber o valor agora de x, exclamação x. Se eu quiser saber o valor de y, exclamação y. O y vale 9. Essa exclamação, ela só é usada aqui no AutoCAD, tá ok? É apenas para verificar o valor de uma variável imediatamente. Ela não é usada lá no arquivo de texto, né? No arquivo LSP que a gente cria para as nossas funções. E ela é muito importante porque eventualmente a gente precisa, durante o programa, né, que ele vai ter muitos passos, muitos processos, saber como está andando determinada variável, se ela está acompanhando o resultado que a gente espera. Tá certo? Então, setKey é uma função primordial dentro do AutoLisp. Claro que aqui nós estamos falando apenas de variáveis numéricas, mas nós temos vários tipos de variáveis. Essas variáveis podem ser um texto, podem ser uma lista. Daqui a pouquinho eu vou falar das categorias de variáveis. Mas antes eu queria mencionar um outro aspecto importante, que é o seguinte: quem está já habituado com programação, com Visual Basic, agora CNET, né, enfim, a maioria das linguagens de programação, ela pede que você execute uma operação chamada declaração de variáveis. Então, normalmente no início do programa ou de cada subrotina, você abre a variável, você cria ela e já diz qual é o tipo dela. Se ela é uma string, se ela é string quer dizer texto, né? Se ela é uma lista, se ela é um ponto, se ela é um número real, se ela é um número inteiro. Tá? No AutoLisp isso não é necessário. Então, que você não precisa declarar as variáveis, você simplesmente usa o comando setKey e automaticamente ele dimensiona, ele abre uma variável, ele cria, né, um espaço, um slot, já armazenando aquela variável de acordo com o tipo que você atribui a ela. Isso é uma parte um pouco teórica, mas eu acho interessante comentar isso, exatamente como eu falei para as pessoas que já estão habituadas com programação. Como eu falei, o AutoLisp é uma linguagem classificada como linguagem de baixo nível, mas ela tem algumas vantagens em relação a esse tipo de recurso. Bem, vamos entrar aqui no editor de Lisp, no Visual Lisp, ok? E nós chegamos lá naquele nosso arquivo que a gente está usando como guia aqui para os nossos comandos. E aqui eu queria mostrar uma coisa muito importante também, que vocês... Aliás, aqui no começo, né, tudo é muito importante, né, porque são conceitos básicos muito fundamentais. E uma coisa muito importante, que muita gente tem aversão a fazer, mas no caso do AutoLisp, aqui principalmente nesses primeiros momentos, será muito importante, é você consultar o Help. Tá, ok? Clicando F1, você entra aqui no Help do AutoLisp, né? E já aqui na guia principal, você tem as funções do AutoLisp, né? Aqui você vai aprender exatamente como usar cada função. Se eu entrar, por exemplo, aqui, clicando na letra S, eu tenho vários comandos. E aqui, por exemplo, setKey, né? Eu clico no setKey e ele mostra exatamente a forma de usar aquele comando, a sintaxe do comando. Então, é aquilo que eu falei, ó. SetKey, essa variável e a expressão que eu devo dar entrada em seguida. Quando eu tenho elementos sobre colchete, significa que são elementos opcionais. E aqui no Help do AutoCAD, meu AutoCAD é em inglês, né? Então, consequentemente, também vai exigir um certo nível de conhecimento. Mas quem tem AutoCAD em português, e depois eu vou dar uma dica de alguns outros manuais, apostilas que existem por aí na internet para fazer download, tá certo? Mas vai ser muito importante, nesse momento, vocês aprenderem a usar o Help de uma maneira bem rápida, né, para fazer determinadas consultas. Porque volta e meia eu mesmo, apesar de 20 anos aí de programação em AutoLisp,
agora em 2013, a gente tem alguma dúvida, né, alguma dificuldade sobre a forma de entrada de determinados comandos. Tá certo? Então, vamos pegar o hábito de usar o help do AutoLisp. Bem, quando eu falei, vou abandonar aqui um pouquinho e voltar para o AutoCAD, eu disse agora há pouco que a variável não precisa necessariamente ser um número. Tá ok? Eu poderia, por exemplo, dizer setKey, nome, aí eu vou atribuir agora um valor de texto a essa variável chamada nome. Então, para guardar um nome nessa variável, eu abro aspas e coloco um nome, por exemplo, CAD-norma. Fecho parênteses, quando eu dou enter, o valor da variável nome, se eu der exclamação nome, guardei o nome CAD-norma. Voltando lá no help, eu vejo aqui, por exemplo, o comando type. Vou dar enter aqui, estou pesquisando o comando type. E aqui tem type, mas aqui é uma outra referência, eu procuro type aqui em AutoLisp. Está aqui, ó, AutoLisp Reference Guide, quer dizer, o guia de referência, que é exatamente esse help aqui do AutoCAD. Vou dar 2 cliques aqui e ele me mostra o comando type, que seria exatamente para me dizer qual é o tipo de determinada variável. Então eu digito type e o item. Se eu vier lá, por exemplo, no type x, fecho parênteses, ele vai dizer um int, é um número inteiro. Se eu disser type nome, ele vai me responder que é uma string, str. Então aqui no help ele me dá os tipos de variáveis que eu posso ter dentro do AutoLisp. Tá? E nessa primeira fase do curso, as mais importantes vão ser exatamente números inteiros, listas, números reais, strings, subrotinas, e seriam esses os mais importantes. Nós vamos aprender a usar. E aí também aqui uma muito importante, que é o Entity Names, nomes das entidades. Vamos falar sobre isso mais à frente. Tá ok? E não tem como falar de variáveis sem falar nas funções get. Aí você já deve estar se perguntando, bom, mas normalmente essas variáveis elas são entradas solicitadas pelo programa para o usuário. Eu, por exemplo, boto lá a expressão y é igual a 2x mais 1 e eu gostaria que houvesse uma interação do programa. Eu executaria uma função, ele me perguntaria o valor de x e eu dou o valor de x e ele responde qual é o valor de y. Tá? Então, essa é uma próxima função também primordial no AutoLisp, que é a função get. As funções get são aquelas exatamente que fazem com que o programa pare e solicite uma informação do usuário. Tá ok? Então vamos ver como operar isso lá dentro do AutoLisp. Vamos voltar lá no nosso editor de Lisp, no nosso arquivo, e vou criar uma nova função. Vou abrir um comentário, função do primeiro grau. Eu vou dizer para ele, parênteses, define function. Por simplicidade, para esse momento do curso, eu vou digitar C2 pontos, que a gente já aprendeu, significa que eu vou dar uma entrada no teclado, a uma função que eu vou dar o nome simplesmente de G1. Tá? Lembrando aquilo que eu falei, no momento aqui eu estou chamando de G1, PL1, mas será interessante a gente colocar nomes mais relacionados. Tá? Vou colocar G1 porque é a função do grau 1. Ok? Vou abrir e fechar parênteses, daqui a pouco eu vou explicar por que tem esses parênteses, dou Enter. Como o primeiro parênteses ainda está aí aberto, ele recua um pouco em relação ao primeiro parênteses, a primeira linha, mostrando exatamente que eu ainda estou dentro da função. Tá? Então eu vou falar aqui, setKey x, agora eu vou usar a função get. Tá, ok? Eu vou abrir um parênteses para iniciar uma nova expressão. E o primeiro get que a gente vai aprender é o getInt. GetInt. Get significa pegar, solicitar, apanhar uma variável.
que no caso de int é uma variável inteira. Então, ele vai solicitar do usuário uma variável inteira. Então, vou dizer getInt e logo depois eu abro aspas, que vai ser uma mensagem que o programa vai emitir para o usuário. Começo sempre com /n para ele pular de linha e a expressão que eu quero que o programa pergunte para mim. Eu vou dizer entre com o valor de x. Boto 3 pontinhos, né, um espaço, para que na hora que ele digitar não apareça colado a expressão. Fecho aspas, fecha o primeiro parênteses, ele fechou o get, e fecha o segundo parênteses, ele fechou o x. Então, nessa linha, quando eu digitar G1, o programa, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser interagir com o usuário, vai perguntar entre com o valor de x. E ele vai, quando você der a entrada, ele pega esse valor que você entrou, que necessariamente tem que ser um número inteiro, e vai armazenar dentro do x. Vou para a próxima expressão e calculo set que y, guarde na variável y aquela expressão. A soma entre a multiplicação de 2 e x, que foi a variável que eu dei entrada anteriormente, 1, fecho parênteses, fecho o outro parênteses, que é do set que, dou enter, e como agora eu vou fechar a função, eu volto no backspace, né, e fecho a função defun. Ok? Dou salvar. Eu abri o AutoCAD agora. Se eu digitar K agora, ele não reconhece esse comando, porque ele só vai conhecer esse comando K depois que eu carregar a função pelo menos uma vez no meu programa. Então aqui eu vou em Tools, Load Application. Já está armazenado aqui no meu histórico de lista, aquele arquivo. Né? Clico em Load, para ele carregar e Close. A partir de agora, sim, está definida a função K. Se eu digitar K agora, ele carrega novamente o arquivo. Tá certo? Então, eu vou exatamente executar agora a função G1. Digito G1, o programa, como esperado, para e me pede entre com o valor de x. Eu vou dizer 2. E ele já me dá o valor de y. Ok? Se eu der Enter, botar 3, ele já dá o valor de 7. Tá certo? Então, as funções get vão ser muito importantes. E como eu dei como entrada um valor inteiro, né, eu usei a função getInt, se eu digitar Enter, né, que seria repetir, e colocar, por exemplo, 3.2, ele vai dizer, requer um valor inteiro, requires an integer value. Ok? Não consigo dar entrada no valor de x. Se eu digitar um texto aqui, K de norma, também não vai aceitar, porque eu usei a função getInt. Tá? Isso é muito importante porque eu vou precisar operar essas variáveis. E eu só vou conseguir operar variáveis de um mesmo tipo. Eu não posso somar aqui no AutoLisp um número com um texto. Eu não posso fazer uma operação entre um número e um texto, uma lista. Tá, ok? Eu só posso operar variáveis de um mesmo tipo. Se eu quisesse possibilitar a entrada de um número real, volto lá no programa, em vez de getInt, getReal. Solicite do usuário um valor real e armazene em x. Salvo, vou lá no AutoCAD, K, carrego de novo, e agora sim, quando eu digitar G1, eu posso entrar com 3.2, e ele aceita agora 7.4 o resultado. E voltando aqui no nosso arquivo de texto, quando eu usei aqui o setKey, tá, 2 vezes seguidas, e os programadores de plantão já estão me criticando com certeza, e de fato, né, não é uma forma muito elegante de fazer isso, porque você não precisa necessariamente ter um setKey para cada operação. Ok? Essa operação poderia ser escrita da seguinte forma: eu tiro esse parêntese, ok? Deixo o setKey aberto e apago essa expressão aqui. Tá? Eu costumo e eu acho e recomendo que vocês façam dessa forma. Né? Eu apago esse parêntese aqui. O editor tem alguns bugzinhos, né? Por exemplo, quando você dá um backspace aqui,
alguns na sexta casa, outros na quarta, ele volta para a primeira linha. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu recomendo que vocês botem parênteses alinhados, né? Por exemplo, esse parênteses aqui fecha com esse e esse fecha com esse. Então eu usei um set key só para criar várias variáveis, tá? Então eu poderia dizer, set key, o x vai valer isso, o y vai valer aquilo, a outra variável vai valer tal, e só no final eu fecho a função set key. Isso não altera em nada e até otimiza a execução do programa, tá ok? Porque aqui na verdade, em vez de duas expressões, eu usei uma expressão só. Bom, voltar lá no AutoCAD. Alguns outros tipos de função get, tá? Estou dando os mais importantes, tá certo? Uma função muito importante é a função getPoint, que solicita ao usuário um determinado ponto, né? E nós vamos fazer a nossa primeira aplicação prática agora, que seria a inserção de um bloco. Eu tenho aqui, naquela pasta que eu criei, né, para o nosso curso, eu criei em C, a pasta Autolisp. Dentro dela eu criei uma subpasta, né, blocos, e aqui eu coloquei um vaso sanitário com o nome de vaso.dwg. E eu quero criar um programinha para inserir esse vaso sanitário. A partir de agora a gente já viu os conceitos mais importantes, lógico que tem muitos conceitos muito importantes, mas eu vou tentar sempre trazer aplicações práticas, que seria exatamente como inserir blocos dentro de um desenho. Então eu quero o quê? Inserir esse vaso no desenho. Vamos supor que, aqui eu estou dando um exemplo bem simples, né? Mas vamos supor que você tem uma determinada tarefa, que volta e meia você precisa dar um comando insert, ir lá buscar o bloco, inserir, e em vários pontos diferentes, mas todos com a mesma escala, toda vez eu tenho que dar várias entradas, né? Então tenha em mente isso, o Autolisp você vai usar, né, ainda que você não venha a ser um programador de carteirinha, né, você vai criar funções para otimizar tarefas repetitivas, tá certo? Com essas funções, esses conhecimentos bem simples, o curso básico, você já vai otimizar bastante o seu trabalho. Então nessa primeira função prática nossa, eu vou sempre, esse curso vai ser guiado em cima de situações práticas, tá certo? Então vamos supor o caso que eu quero inserir esse vaso no meu desenho através de um único comando. Então vamos analisar os condicionantes. O meu bloco está aqui na pasta blocos, dentro da pasta Autolisp, em C. E eu quero inserir no meu desenho, de forma que o programa, cada vez que eu digitar, ele simplesmente me solicite o ponto de inserção, seria aquela função getPoint que eu comecei a explicar, e em seguida ele já vai inserir o bloco naquele ponto, com um determinado valor de escala já definido, e vai solicitar de você apenas o ângulo de rotação. Então, vamos fazer isso lá no nosso arquivo de texto, né? O arquivo no Visual Lisp. Então, vou abrir uma nova função. Vou colocar aqui inserção de vaso sanitário. Vou criar uma função, define função, C2 eu vou chamar de VS, tá? Por simplicidade. Abre e fecha parênteses. O que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer é me solicitar o ponto de inserção. Então, setKey. Vou chamar de PI. Ou melhor, não vou chamar de PI. Repare que quando eu digitei PI, ele ficou em azul, né? Enquanto que quando eu digitei X aqui, ele ficou em preto. Por quê? Porque PI, para ele é π, é o número π. Tá? Ele já tem internamente o 3,1416 lá, que é o número π. Tá? Então vamos chamar de P1. setKey P1, guarde na variável P1 o ponto getPoint barra N, contra barra N, melhor dizendo, e a mensagem que ele vai exibir para o usuário será entre com o ponto de inserção do vaso. 2 pontos, 3 pontinhos, eu sempre gosto, tá? Isso é um vício de programação. Fecho o ponto, fecho o getPoint, fecho o P1. O que ele vai fazer em seguida? Vai dar um comando no AutoCAD. Qual é o command? Abre aspas,
underline, que significa que esse comando vai funcionar no AutoCAD em qualquer idioma. O comando é insert. Nesse momento, eu preciso saber qual é a sintaxe do comando insert. Eu não tenho certeza. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá no AutoCAD e vou dizer command insert para testar. Fecha parênteses. O que ele me pede depois? Entre com o nome do bloco. Se eu deixar aqui como está, ou seja, um comando em execução, quando eu voltar lá para o Autolisp, reparem que o cursor agora ele não vai me permitir editar no arquivo. Tá ok? Enquanto tiver um comando ativo no AutoCAD, eu não consigo executar o Visual Lisp. Tá? Então tem que cancelar o comando aqui, mas eu já sei que ele vai pedir o nome do bloco. Cancelo, volto lá e digo: qual é o nome do arquivo? Nesse momento eu vou ter que digitar o endereço completo desse bloco, porque quando ele já está carregado no desenho, se eu já tenho ele inserido uma vez no desenho, eu poderia simplesmente colocar vaso e ele inseriria, tá? Mas como ele não está carregado no desenho, eu tenho que dizer exatamente aonde que ele está. Então vou colocar C dois pontos, barra, aqui a barra é normal, a barra de data, barra Autolisp, aqui é indiferente se é letras maiúsculas e minúsculas, barra blocos, barra vaso, fecho parênteses, e agora eu dei o caminho inteiro do vaso sanitário, certo? Qual seria o próximo passo? Volto lá no meu AutoCAD para testar. Vou na setinha, Command Insert. Eu poderia até fazer o seguinte, vou cancelar aqui, volto lá. Um recurso também muito interessante, para não ter que ir lá digitar de novo, eu venho aqui, seleciono essa linha, Ctrl C, vou lá no AutoCAD, clico aqui na frente do Command, tá? Porque se eu não clicar aqui e der um Ctrl V, ele vai inserir esse texto aqui em cima como se fosse um bloco, tá? Clico aqui, às vezes é necessário dar 2 cliques, né? Dou Ctrl V, ele copia a expressão para cá e fecha o parênteses. Então executei o comando até aqui. O que ele vai pedir? Especifique o ponto de inserção, ou então define a escala, ou dá o X, o Y e a rotação. Tá? Aqui são as opções do comando. Uma dica interessante, no AutoCAD normal, né, a gente usaria o que? O comando insert, ele poderia ir pela caixa de diálogo, ou eu digitaria traço insert, e ele abriria o comando insert sem abrir a caixa de diálogo. Tá? Então eu vou testar aqui, ó, C dois pontos, barra Autolisp, barra blocos, barra vaso. E aqui qual seria o caminho normal? Eu clico no ponto, depois ele pede o fator de escala, eu vou digitar 1, fator de escala na outra direção 1, e depois ele me pede a rotação, e ele insere o bloco desejado. Vou apagar esse bloco. Só que existe uma outra forma de fazer isso, que é o seguinte: eu dou o comando traço insert, o nome do arquivo aqui já está carregado, vou só dar Enter, que é o vaso, já inseri uma vez, e eu vou usar aqui o comando Scale primeiro, tá? Mais na frente a gente vai ver por quê. Eu vou digitar S, que seria uma escala, e aí ele já vai dar escala nos 3 sentidos x, y, z, né? Porque a gente pode dar uma escala em x e uma escala diferente em y, deformando o bloco, né? E eu vou dar um fator de escala 1 para todo mundo, e em seguida ele pede o ponto de inserção e já o ângulo de rotação, e está lá o vaso inserido no desenho. Então vou usar dessa forma lá no Autolisp. Uma vez dado o nome do arquivo que eu desejo inserir, o próximo passo seria dar o comando Scale. Ok? Abro parênteses, underline, Scale. Ok? Dou o valor de escala 1, fecho aspas, e aí sim ele vai me perguntar qual é o ponto de inserção. Qual é o ponto de inserção? É o ponto P1 que a gente usou. No caso de variáveis, eu simplesmente digito o nome da variável, tá? Eu não coloco entre aspas, tá ok? Porque ele não é uma entrada
de teclado direto no comando é uma avaliação de uma variável existente, tá? Então variável eu não coloco entre aspas. Então eu dei o fator de escala 1, dei o ponto de inserção, e o próximo passo do comando seria me pedir o ângulo de rotação. Aqui eu poderia colocar 0, mas ele sempre sairia na direção do 0 grau. Né? No caso específico de números, eu poderia colocar até sem o parênteses, né? Porque é um valor numérico, o ângulo 0. Tá certo? Mas no caso específico nosso do vaso, é interessante que o usuário escolha o ângulo de rotação. Tá? Então o que eu faço? Eu boto o nosso famoso pause, para que o comando pare, peça o ângulo de rotação e em seguida ele dê continuidade às outras inspeções que eventualmente possam estar aqui embaixo. Tá? Nesse caso específico eu poderia até simplesmente omitir, porque já que eu não tenho nada, ele vai parar o comando aqui, pedindo o ângulo de rotação e vai encerrar a função. Né? Mas como mais comumente a gente tem outros processamentos aqui embaixo, eu prefiro usar o pause, que ele termina o comando e volta para o Autolisp avaliando outras coisas. Tá certo? Vamos executar isso lá. Salva esse arquivo. Usa a função K novamente para recarregar o arquivo que eu modifiquei. E uso a função VS. Ele pede entre com o ponto de inserção. Eu clico no ponto. E no caso específico do Autolisp, tá? nessa função específica, ele não mostra como estaria no comando o vaso aqui, vamos dizer assim, fantasma, né? Solicitando a interação, e nem emite aqui o que ele está solicitando, que seria o ângulo. Tá? Depois a gente vai aprender como contornar isso. Mas eu vou marcar o ângulo 0 grau aqui, e está lá o meu vaso sanitário inserido. Tá certo? Bom, como fazer com que ele emita a mensagem? Vou apagar aqui, volto lá no meu Lisp, e repare o seguinte, depois que ele deu a entrada, né, depois que ele solicitou a entrada do ponto de inserção, ele passa para o comando, mas ele continua nessa mensagem. Então eu poderia dizer agora aqui, isso seria transparente para o programa, né, eu poderia dizer aqui, ó, prompt, né, que a gente já viu lá nas primeiras aulas, prompt, ou seja, mande uma mensagem que vai dizer o seguinte, abre aspas, barra N para pular para a próxima linha, entre com o ângulo de rotação, fecho aspas, fecho parênteses, salvo, vou lá carregar novamente e vamos ver como é que funcionou agora. VS, entre com o ponto de inserção no vaso. Eu cliquei no ponto de inserção, ele mudou para a próxima linha, simplesmente emitindo a mensagem solicitando o ângulo de rotação. Eu marco o ângulo e ele inseriu o vaso sanitário com as mensagens completas. Bem, vamos fazer uma aplicação rápida, para não estender muito essa aula também, né, que seria o caso de inserção de blocos com atributos. Tá, ok? Quem não conhece atributo, dá uma olhadinha lá. Né? Como eu falei, esse curso já exige que você já saiba bem o AutoCAD. Né? Mas o atributo, ele nada mais é que um texto com um valor variável. Né? Aqui no caso, por exemplo, eu tenho uma legenda usada comumente em arquitetura, que você coloca no meio do cômodo, dando um código de teto e um código para o piso, e depois lá na legenda você vai botar uma tabela dizendo o código A significa o teto tal, o código B, né, e assim por diante. Ok? Então isso nada mais é que um bloco que eu vou inserir no desenho, só que em cada cômodo que eu inserir eu vou ter que dar um valor para o teto e um valor para o piso. Se eu usar o comando ddedit aqui nesse atributo de cima, eu vou ver que o tag dele é teto, né, e o prompt, que é aquilo que ele pede para o usuário, é o código do teto. Aqui o tag é piso e o prompt é o código do piso. Né? E fiz um bloco, vou usar o wblock aqui, pick point aqui no centro, seleciono objetos. Primeiro eu vou pedir o teto, depois eu vou pedir o piso. Tá? É importante na hora de definir o bloco com atributos, você selecionar os atributos na ordem. Né? Se eu desse uma janela aqui, o AutoCAD decidiria quem ele vai pedir primeiro, o teto ou o piso. Né? No caso de Autolisp, eu preciso de uma forma regrada para isso. Então seleciono o atributo que eu peço primeiro,
o atributo que eu peço segundo, e depois eu posso dar uma janela selecionando todo mundo. E vou criar esse bloco aqui, também no mesmo lugar, vou chamar de legenda. Save. E pedir para deletar aqui após concluir. Muito bem. Para inserir esse bloco, né, a ordem seria exatamente a mesma, só que no final ele pediria, né, o código para o teto e o código para o piso. Então vamos passar isso para ele lá no Autolisp. Eu vou aproveitar esse código está aqui, Ctrl C, vou para a linha de baixo, Ctrl V. Agora eu vou fazer um pouco rápido, tá ok? O nome da função vai ser leg, de legenda, entre com ponto de inserção da legenda, mesmo comando, né? Só que aqui agora, antes de prosseguir com o comando, ele vai pedir também o valor das outras variáveis, né? Então, tiro esse parêntese que fechava o set key, dou enter, ele vai para baixo, e eu falo para ele criar uma nova variável chamada teto. O que vai ser o teto? Vai ser a solicitação de uma entrada do tipo string, né? Porque o atributo ele é uma forma de texto, tá? Então o novo comando get, que seria o get string, que exatamente ele vai solicitar do usuário uma entrada que será um texto. /n código do teto. Costumo colocar 3 pontinhos, 2 pontos, né? Tudo é opcional, né? E a forma de entrada de cada um. Deixa um espaço sempre para na hora que o usuário digitar não ficar colado no texto. Fecho o parêntese do getString, tá certo? Vou para outra linha, piso, getString novamente, né? Pegue uma outra variável do tipo texto, pula para a próxima linha, código do piso, espaço, fecha aspas, fecho o getString, vou para a próxima linha, recuo e fecho o setkey. Esse aqui está sobrando. Então, uma vez que eu defini as variáveis, ele entra com o comando insert, o nome do bloco, a escala 1, né, o getPoint. Aqui eu posso usar o comando pause, né, posso colocar de novo aquela mensagem, né, antes de executar o comando, prompt, simplesmente coloco aqui ângulo de rotação, ou no caso específico desse bloco, né, que sempre os textos eu quero que eles fiquem na vertical, eu vou eliminar essa solicitação de ângulo, porque eu sempre quero que ele fique na horizontal. Então o ângulo aqui de inserção, que seria o próximo passo que ele pede aqui, em vez do pause, eu coloco o ângulo 0, né, ele sempre vai ficar na horizontal. O próximo passo do comando seria me pedir o código do teto, e eu coloco que o código será o valor da variável teto. E por último, o valor da variável piso. Concluir o comando. Salvo. Vou lá no AutoCAD, carrego o arquivo e entro com o comando leg. E ele me pede na sequência que eu desejava. Entre com o ponto de inserção da legenda, eu marco um ponto. Código do teto, vou colocar A. Código do piso, vou colocar o valor B. E está lá inserido o meu bloco com os valores do atributo que eu desejava, certo? Por último, eu só queria mencionar que aqui eu estou usando um programa bem simples, né? Mas esse código do teto, por exemplo, código do piso, num outro tipo de bloco, ele poderia vir de um valor calculado, tá certo? E aí teria as formas de conversão de um tipo de variável em outro, assuntos que a gente vai ver no curso mais para frente, certo? Então eu criei a função leg, né, a função de inserção de blocos com atributos, e aqui a gente já viu uma série de conceitos, né, que é a criação de variáveis, as funções get, e encerramos mais essa aula aí com uma gama bastante grande de conhecimentos, tá certo? Espero que tenha otimizado aí e clareado muitas ideias, e estudem, tá ok? Pratiquem esses exercícios para ir se familiarizando com a forma de trabalho, né, e de conversa, vamos dizer assim, com o Autolisp.
Continuamos na próxima aula.